Olha lá, vamos lá. Você já viu falar que hoje compreende mesmo a impulsividade do indivíduo como uma doença? Alguns gostam de colocar isso como um sintoma, às vezes, da ansiedade, um sintoma da depressão, sintoma dos transtornos afetivos bipolares. Alguns põem como um espectro do toque, mas tem um nível menor de impulsividade que ele pega uma grande maioria, muita gente. E qual que é a essência da impulsividade? É um indivíduo que deseja agir para nutrir, para abaster ali os desejos. O impulso essencial do indivíduo, que vai determinar o comportamento do indivíduo, que vai ser coordenado pelo cérebro, ele está dentro de um grupo da neurobiologia da impulsividade. Ele age literalmente como um padrão de uma razão descolada da realidade, porque ele tem como uma única finalidade o prazer. Essa impulsividade que tem o objetivo o prazer, que age rápido, eu chamo isso de uma tipologia diferente. Por que ela é uma tipologia? Porque ele age no indivíduo que é capaz de modular as respostas de coisas que ele absorve de uma realidade que é intolerante, presta atenção, ele é intolerante para o indivíduo que deseja crescer muito, enquanto mente, ou intelecto, ou alma, enquanto indivíduo que é coordenador dos seus desejos, um indivíduo que é coordenador da sua impulsividade. Ele é incapaz de controlar os estímulos sensoriais que chegam e ele fica refém, porque o meio, você sabe disso, o meio exige que o indivíduo haja, ele exige que o indivíduo não fique com frustração, que ele responda automaticamente. Essa forma de impulsividade é que vai tornar um indivíduo difícil de modificar o comportamento, porque ele age e recebe uma micro gratificação. Ele age rápido, ele fica ali esperançoso que vai ter um prazer rápido, ele não consegue adiar os benefícios iniciais ou a gratificação menor, e ele quer uma gratificação rápida e não quer esperar a gratificação maior. Então, esse tipo de indivíduo, ele precisa ter um radar mais apurado. Ele precisa ter uma noção que a gratificação é rápida, vai exigir dele que ele se destrua enquanto indivíduo, ele vai exigir dele que ele acabe com o casamento, ou a namorada, ou o namorado, ou uma estrutura de família que dependa dele. Esses dias, num consultório, uma senhora, uma avó, que é viúva, 89 anos, comecei a tratar dela de um problema lá de pitose palpebral, uma outra doença, mas ela veio com uma queixa assim, que ela também não sabia o que fazer para servir de modelo para os netos, porque ela tinha aparecido ali um indivíduo que queria um relacionamento com ela, 89 anos. Eu achei genial ela falando que, nossa, doutor, eu ouvi falar uma palavra que eu compreendi agora, que eu não poderia ter o prazer de ter um relacionamento, porque isso serviria de exemplo, e ela não tinha ainda noção, com 89 anos, do quanto o ato ou a atitude dela poderia modificar os netos e os bisnetos dela. Genial ela está se preocupando com o quanto ela serve de exemplo para gerações agora. E o quanto ela tinha compreensão da falta do marido dela. Quanto que isso para ela era algo muito precioso, que ela, durante o relacionamento dela, o casamento dela, mais de 60 anos de casamento, foi várias vezes que ela quase se separou. E ela não se separava porque ela tinha uma noção, olha a genialidade, de que a visão da Sagrada Família
Sagrada Família, que foi introjetada ali já no século I, II depois de Cristo, vai se organizando e a família vai ficando como um pedestal para todos. O quanto que é a família, presta atenção, ela controla a impulsividade de indivíduos que só desejam o prazer imediato. Então, essa falta de recurso de filtrar o que ele vai desejar, ou muito estudada, a neurobiologia da impulsividade, ela não é só algo que ela depende de gatilhos, de uma desregulação dopaminérgica, uma desregulação serotoninérgica. Não. Isso é só uma esfera da relação do indivíduo. Porque nesse molde, o indivíduo é subalterno às genéticas, ou à epigenética, ou a fenótipo dele. E não é assim. Tem algo maior, muito maior, diria Santo Alberto Magno, a visão do divino, ela norteia a existência material. Sem a matéria ordenada para esse algo maior, você não tem uma visão que só depende de liberação dopaminérgica, serotoninérgica. Óbvio que isso também ele altera o córtex cerebral. Ela perde a capacidade de controle do questionamento, da operacionalidade e como mecanismo de controle dos impulsos. Então, esses indivíduos que não têm uma família, veja que o quão é complicado, né? Porque senão a visão nossa é só assim, falta um peptídeo, e esse peptídeo, ele controla a impulsividade, controla o indivíduo. Não. Ela é importante? É. É importante o controle, por exemplo, da melatonina? É. É importante ter uma noção que a região do hipotálamo lateral, ela controla o comportamento? Sim. Sim, importante. Tem que investigar essa parte. Mas essa desregulação, ela é muito maior. Ela tem uma ação do peptídeo da realidade. Os peptídeos da realidade hoje em dia estão com defeito. Literalmente, a ingesta do alimento que você faz para produzir esses peptídeos, os famosos 19 aminoácidos, que estão localizados no hipotálamo lateral, ela tem uma correlação não só com a ingesta, nem só com os neurotransmissores, nem só com os hormônios. Ela tem relação também com o indivíduo que se liga à matéria, o que é sólido, e o que o indivíduo está pensando no maior. Essa seria uma das grandes origens da alteração da impulsividade. O quanto que a impulsividade ligada ao prazer hoje se tornou um norte. Transformando os indivíduos lateralmente num animalzinho. Fica esperando o sininho, como diria Pavlov, os pavlovianos aí que sabem, que o gene do córtex pré-frontal ele podem ser mediados pelo prazer. E como é que você quantifica o prazer, hein? É matéria? Que coisa é essa? Diria que é subjetivo? Não, embora imaterial, ele controla o material. Enquanto virtude, que vai controlar a impulsividade, ele vai te trazer benefícios. Veja que o imaterial controla o material. O invisível gerencia o visível. Por isso é um dos questionamentos grandes que teve na época dos estoicos, principalmente com Zenão, ali o estoicismo, o epicurismo. Eles vão ali pôr a virtude como uma parte nuclear da realidade. Mas eles não tinham noção que eles estavam tudo atrelado num sistema circular. Eles ficavam correndo atrás de si próprio. Então veja o quão é difícil você conseguir modificar e o quão é fácil, porque você hoje tem esse suporte do intelecto para te permitir que você não tenha desânimo,
não fique cansado facilmente e não caia na irritabilidade, porque aquele que cansa fácil, ele quer o prazer imediato. Aquele que entristece, ou aquele que se cansa no desânimo, ele não tem a necessidade do maior. Ele não quer o mais elevado. Ele quer o menor. Ele se satisfaz com pouco. Pequenas migalhas. Então, nós vamos organizando. Você vai saber que essa impulsividade, você pode melhorar ela. Isso vai permitir que você, literalmente, tenha um sentimento do prazer e da alegria focado no maior. E aí você vai ter motivações maiores. Porque senão você vira um animal, ou é transformado em tal, para ficar no mundo dos prazeres imediatos. Então nós vamos saber que uma medicação é a virtude, que ela é uma medicação poderosa, que ela é um antídoto contra essa impulsividade, que fica se lambuzando com prazeres imediatos e menores. Então nós vamos dentro de um raciocínio mais elevado para nortear esse ponto. Um abraço.